Boa tarde a todos e todas presentes aqui hoje. Boa tarde quem está assistindo a gente hoje no YouTube também. Vou chamar aqui Luiz de Faria, do sindicato, representante também da comissão de comunicação e do comando de greve, para dar o início aqui à atividade de hoje. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Antônio de Faria. Eu trabalho no Quinta da Reitoria, na diretoria de avaliação. Estou como coordenador de comunicação dos sindicos. Fui chamado aqui para poder fazer essa abertura e explicar para vocês, mais ou menos, para a gente iniciar os trabalhos aqui, a organização dessa greve, como está acontecendo, faz parte da comunicação, explicar isso. A gente tem um início da greve, toda greve ela nasce do caos mesmo, e a gente vai tentando organizar ela a partir do momento que ela se inicia, que é declarada a greve. A organização ela é hierarquizada, vamos dizer assim, num comando geral de greve. Esse comando geral de greve é assessorado por 3 comissões, sendo infraestrutura, mobilização e comunicação. A infraestrutura é o pessoal que a gente gosta de falar que chega primeiro de todo mundo e vai embora depois de todo mundo. Eles montam toda essa estrutura para a gente conseguir tocar todos os eventos. A mobilização é o pessoal que está no dia a dia, olho no olho, conversando com servidor, para poder a greve mobilizar o máximo de pessoas e a greve acontecer, da forma como a gente quer, com a maior adesão possível. Então, esse trabalho é da comissão de mobilização. E aí a gente entra no trabalho, que é o trabalho da comunicação, que está apresentando essa oficina hoje para vocês. Inclusive, eu queria agradecer, não vou citar pessoalmente todo mundo, para poder, eu tenho medo de esquecer o nome de alguém, mas sintam-se abraçados, porque esse trabalho é todo de vocês. São pessoas que não são do quadro da atual direção do sindicato, mas a força da greve e a disposição dessas pessoas fizeram elas colarem com a gente e fazer tudo isso que vocês estão vendo hoje acontecer. Então, meu muito obrigado para essas pessoas e, essencialmente, o que eu queria falar com vocês também é a comissão de comunicação, ela tem se reunido de 1 às 3 da tarde, todos os dias, na cantina da SUPEM. A gente vê que a comunicação, os comandos locais eles vão surgindo, eu esqueci de falar dos comandos locais. Além do Comando Geral de Greve e das comissões que assessoram o Comando Geral de Greve, a gente tem os comandos locais. O que são os comandos locais? O servidor é de uma unidade acadêmica, é da Escola de Engenharia, é da Faculdade de Direito, enfim. E essas pessoas elas vão constituindo seus comandos locais de greve e a partir daí elas vão capturando, fazendo todo o trabalho que tem que ser feito, que é a mobilização e a comunicação. Então elas vão capturando todas aquelas, selecionando, coletando todas aquelas demandas, todas aquelas informações e cria-se um fluxo entre o comando geral e as bases. Então é muito importante, eu queria falar com vocês isso, que é muito importante que quem está numa unidade, quem está numa localidade da UFMG, que não constituiu ainda o seu comando local de greve, o fluxo envie um e-mail para comandogreve@sindifes.org.br solicitando essa agenda junto com o comando geral. Alguém do comando geral vai ser disponibilizado para, junto com as pessoas que solicitaram essa reunião aconteça na sua unidade, no seu local de trabalho, e seja constituído o comando local de greve na sua localidade. A partir daí, vocês começam a coletar essas informações, e essas informações vão subindo e a gente vai conseguindo, no caso da comissão de comunicação, por exemplo, atender no varejo, que é dúvida de muita gente. E é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, eu peço para vocês contemplarem. Eu vou passar a palavra para vocês aqui agora. Os microfones não estão funcionando, não? Não, né? Tá, você consegue passar para mim? Eu vou passar. Tranquilo, obrigado. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Diogo, eu sou parte da Comissão de Comunicação. Sou assistente, trabalho na FAFIS, trabalho na assessoria de comunicação.
E estou aqui, na verdade, representando todos os meus colegas da comissão. Nenhum de nós é exatamente um especialista no tema, mas a gente se esforçou para fazer essa apresentação de forma confiável, com dados e com fontes, como eu acho que tem que ser, em se tratando do tema de desinformação durante a greve. Então, primeiro, assim, acho legal a gente falar. Por que falar de desinformação? E aí eu acho que isso é uma coisa, talvez pareça um pouco distante, mas a gente tem percebido no dia a dia, durante as atividades, que muitas das inseguranças da categoria, elas não só aparecem por meio dos fluxos comunicacionais, os canais, etc., assim como no dia a dia nas atividades, mas elas também dependem, elas vêm de problemas de informação, vêm de dúvidas, incertezas, um boato que aparece aqui e ali, coisas que acabam enfraquecendo o movimento, né? Assim, então, nesse contexto de greve, a desinformação ela é fatal, porque ela desmobiliza e, mais que isso, ela separa as pessoas. Uma pessoa diz uma coisa que assusta, ela fala, meu Deus, aí ela espalha para outra pessoa que ela conhece, isso pode virar uma bola de neve. Ela desmobiliza e divide. Então, assim, embora nós não sejamos autoridades sobre o tema, a gente tem buscado se desinformar e buscado formas de combater a desinformação e, mais que isso, de fazer com que todos nós, enquanto categoria, possamos agir de forma mais coerente. Então, essa apresentação hoje, é relativamente rápida, não tem muita profundidade em nada que vai ser dito aqui, mas eu acho que é bom a gente ter um terreno comum para tratar sobre o tema, tá? Desinformação, ela é uma expressão que está em voga atualmente. Desde a pandemia, todo mundo ouve muita desinformação, fake news, todas essas palavras, né, são buzzwords que a gente fala hoje, palavras que chamam a atenção, mas elas não são novidade. Aliás, não mesmo, assim. Todo mundo já ouviu essas expressões que estão aí, quem conta um conto aumenta um conto, isso é história de pescador, tem a fábula do Pedro e o Lobo, tem aquela brincadeira de infância, não sei se você se lembra do telefone sem fio, que uma pessoa falava e alterava uma coisinha e chegava no final totalmente diferente. Então, assim, é uma coisa que é ciência, de ciência das pessoas desde sempre, e inclusive é um assunto tão sério que a gente ensina às crianças que, se você contar um pouquinho diferente, a coisa chega do outro lado com grandes alterações, né? Eu peguei alguns exemplos históricos aqui também, só para reforçar esse ponto de vista, e eu acho que eles são interessantes, vou tentar passar bem rapidinho, só como curiosidade mesmo. Eu não sei com que frequência vocês pensam no Império Romano, mas o Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, ele se tornou imperador difundindo informações falsas sobre o rival dele, que era o Marco Antônio, casa da Cleópatra. E isso foi essencial para ele conseguir mobilizar a população para o lado dele e conseguir. Então, assim, isso, considerando que é exatamente ali na virada da Idade Antiga para a Idade Contemporânea, né, para a marcação da Era Comum, é um momento essencial da história da humanidade, de tudo que a gente viveu. Informação falsa teve seu papel, assim, claro, do ponto de vista ocidental, tá, gente? Um outro exemplo bobo, menos político, assim, todo mundo tem aquela imagem de Mozart era o grande compositor criança que já nasceu sabendo compor, aí ele não precisava de um piano, tem aquele filme Amadeus, né? Ele não precisava de um piano, ele sentava e ele imaginava as coisas. O primeiro biógrafo dele, que escreveu imediatamente após a morte dele, já reclamava dessa lenda, desse mito que se propagou, provavelmente intencionalmente, pelo pai dele, que dizia que ele compôs todas aquelas peças. Para quê? Para aumentar a atenção, para chamar as pessoas para assistirem a performance dele. Isso é uma coisa tão grande que virou filme ganhador de Oscar, um musical famoso. E hoje, inclusive, o grande mito do artista virtuoso, em alguma medida, derivado disso. Não é claro que não vem só disso. Um exemplo no Brasil, só para fechar essa sequência, vocês não sei se conhecem um jornal que chamava Notícias Populares, que existiu até os anos 2000. Ele foi de 63 a 2001, salvo engano, e era um jornal de fofoca. Ele ficou muito famoso no Brasil em 1968. Eles tentaram falar com o Roberto Carlos estava nos Estados Unidos, tentaram contato no hotel onde o Roberto Carlos estaria. Ele não estava lá. Aí eles soltaram a manchete, pagaram cópias a mais a manchete. Desapareceu Roberto Carlos. O Brasil inteiro comprou zilhões de cópias do jornal.
Roberto Carlos foi obrigado a aparecer em público para outros jornais dizendo no dia seguinte, não, eu estou aqui. E aí eles soltaram a manchete, acharam Roberto Carlos. É muito bom, né? Então assim, você vê que a coisa não é nova, nem no sentido acidental e nem nessa uma ótica mais próxima do que a gente se interessa hoje e a gente discute. Apesar disso, se puder passar, a técnica da nossa época, né, os nossos recursos informacionais, trouxeram formas de amplificar isso. Trouxeram recursos para quem quer amplificar isso, amplificar, e mesmo não intencionalmente a gente piorar a situação. Aí eu cito aí a declaração da OMS em 2020, no contexto pandêmico, de que a gente vive uma infodemia. O que é infodemia? É uma definição deles, academicamente tem discussões sobre o termo, mas é o aumento do volume de informações sobre qualquer assunto específico. Então, você tem tal tema, você tem um boom de informações em diversos canais, diversas plataformas, muitas vezes repetidas, se reforçando, e aí todo mundo aqui eu acho que já teve a experiência de ter que procurar sobre algum remédio, um tratamento, ou sei lá, assim, tal alimento prende ou solta o intestino. Aí você vai procurar na internet e você acha as 20 primeiras notícias tem exatamente o mesmo conteúdo, você fica frustrado. Ou o caso contrário, a segunda notícia fala o oposto extremo da primeira notícia, você fala, meu Deus, maçã prende ou solta, depende, isso tem casca. Como eu posso confiar nisso? Então, esse excesso de informação, ele deixa na gente uma incerteza, porque a gente tem muitos espaços de onde isso vem, muitas formas, uma profusão mesmo. A Organização Pan-Americana de Saúde até tem uma definição, vou ler ela rapidinho aqui. A palavra infodemia se refere a um grande aumento no volume de informações associado a um assunto que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como a pandemia atual. Nessa situação surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com intenção duvidosa. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente, como o vírus. Eu estava fazendo um paralelo, né? Até curioso que o relatório eles quiseram ser engraçadinhos. E aí, se puder passar? Sim, é só porque eu estava olhando outra coisa só. Estou prestando atenção no que você está colocando e eu falo sem precisar te falar. Eu, teve um caso que o professor Paulo conversa comigo, que foi dado como morto e ele estava vivo até hoje. Pois é, vou repetir aqui para quem está assistindo, teve um caso do professor aqui que foi dado como morto e segue vivo. Então assim, né? Tem consequências na vida pessoal da gente, às vezes. Imagina se é um parente dele que viu essa notícia, que pavor. Aí essa daqui, eu acho que isso diz bastante. Em março de 2020, no auge da pandemia, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, como se fosse uma OMS só dos continentes da América do Norte, Sul e Central. Eles procuraram só citações dos termos coronavírus separado, Covid, Covid-19 ou pandêmico. Na época ainda não estava certo se ia ser Covid ou Covid. E aí, em um mês, 36 milhões de vídeos no YouTube, 19.200 artigos no Google, 500 milhões de mensagens no Twitter. É um pouco mais que eu consigo assistir, não dá para formar uma opinião.
Informação desatualizada, não que alguém nos mandou querendo manipular alguém. Deixando de lado assim, a manipulação é muito mais o fornecimento de informação incompleta, faltando um pedaço, ou você vê uma fala, ela te emociona, aí você compartilha ela e não coloca o contexto completo daquela fala, aí outra pessoa entende diferente. É o telefone sem fio. E a gente coloca ele em brincadeira de criança, mas ele acontece, dá problema o tempo todo. Ontem, por exemplo, a gente teve toda aquela discussão na última assembleia, porque houve insegurança com o compartilhamento de aquela tabela, as pessoas não sabiam se ela estava vinculada ou não, a posição do comando de greve, qual era a posição sobre essa tabela. Algumas pessoas começaram a falar que é essa, é aquela. Algumas pessoas dizendo que endossava, sem ter certeza assim, que o comando de greve endossava, que depois na Assembleia ficou claro que não. Quer dizer, às vezes uma coisa muito pequena, mas ela é capaz de gerar um pânico, principalmente com a amplificação. E aí, gente, tem ainda alguns casos mais delicados na coisa, além de casos mal checados. Eu deixei por último aqui informação ambígua, porque às vezes simplesmente por dizer a coisa de uma forma vaga, ou se expressar mal mesmo, a gente pode gerar danos. E aí, assim, tem uma terceira categoria, e essa todo mundo já ouviu falar com certeza mais ainda, que é o famoso fake news. E a gente usa o termo fake news hoje de forma muito vaga. Eu não acho que ninguém deveria ficar, não quero que ninguém fique policiando o termo fake news, fala assim, não, alguém fala, isso aí é fake news, você fala, não, fake news é outra coisa. Não é por aí. O objetivo aqui, então aumentado, obrigado, é que a gente tenha em mente que desinformação não é apenas fake news. Fake news é uma forma de desinformação. Vai dar microfonia. A gente traduz normalmente fake news como notícia falsa. Fake news, fake não é idealmente... o microfone está posicionado. Obrigado. Fake não vem necessariamente de falso. Nesse contexto, o uso informal da palavra aqui, a tradução ideal seria notícia enganosa, notícia impostora. Quando você diz, fulano é um fake, ele não está só sendo falso, ele está imitando alguém que ele não é. E aí, o que é a fake news nesse sentido? É a simulação de um produto, que é a notícia, que é a forma jornalística, é uma forma textual. Então, por exemplo, uma notícia, o jornalismo na internet, por exemplo, que acho que é o caso mais clássico, vai ter uma notícia, uma manchete, a data, o autor, um chapéu, que é aquele, assim, saúde, aí vem a informação, seu chapéu. Você tem vários termos jornalísticos, tem aquele subtítulo, pode ser um lead, por exemplo, uma foto, tudo isso com pequenas alterações maliciosas gera o que a gente chama de fake news. Então o fake news sempre é malicioso. Mas enfim, isso é só detalhes, acho que aí a gente entra no que a gente tem que falar de fato aqui. Eu coloquei uma imagem no slide seguinte, e eu não sei se vocês já ouviram falar dessa fábula. Ela é uma fábula indiana, milenar, uma fábula referida geralmente como o elefante e os cegos. Vamos aqui só usar de forma vaga, para não ser capacitista, vamos dizer que as pessoas estão com faixas, só para evitar qualquer questão. Você tem várias pessoas enfaixadas, cada uma chegando perto de um objeto, vamos dizer que o elefante mesmo. Uma delas toca a perna do elefante, fala, é rígido, é firme, isso é um couro? Não consigo dizer exatamente, acho que sim. E é comprido, sem muitas curvas. Aí outro toca a tromba, fala, não, é maleável. Outro toca o marfim do chifre do elefante, fala, não, é rígido, liso, isso aqui é outra coisa, isso é um osso, não sei dizer. Nenhuma dessas pessoas está mentindo, todas elas têm enquadramentos diferentes para a mesma situação. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre, que assim, aqui no caso da nossa greve, no caso da nossa atuação em defesa da categoria, muitas vezes não é preciso qualquer grau de mentira para desesperar pessoas ou alterar a situação da informação, a percepção das pessoas. Mas aí fica a pergunta, tá bom, se
muitas vezes não é mentira, não é algo que veio de cima, não tem alguém puxando cordinhas. Como a gente separa verdade e mentira? Ah, meu Deus, aí a complicação é maior. Por quê? Porque a própria definição de verdade e mentira tem discussões filosóficas longuíssimas do que é verdade, o que não é verdade. E aqui a gente não tem a menor intenção de entrar nesse assunto, porque eu acho que o ponto nosso não é o que é verdade e o que é mentira. A gente tem que pensar, existem mecanismos que eu posso, caso a caso, para ouvir o que meu colega me falou, para saber o que é confiável ou não? E aí, assim, tem um exemplo que eu gosto sempre de dar, já conversei sobre isso, é o artigo 201, que eu conferi, não sei de qual, do Código de Trânsito Brasileiro, que cita a infração por não guardar a distância de 1,5 metro para o ciclista. E olha que interessante, eu já vi alguns casos, eu ando de bicicleta, né? De motoristas que diziam assim, olha, eu atropelei esse ciclista porque eu não tinha como saber, 1,5 metro é objetivo, mas o meu olhar é subjetivo. E a resposta é quase sempre muito clara, né? Olha só, é muito difícil dizer o que é 1,5 metro e 1,49 m. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe diferenciar o que é 1,5 metro e 10 centímetros. 1,5 metro e 2 centímetros. Então, os casos limítrofes, eles sempre vão desafiar a gente. Mas para todos os outros casos, nós conseguimos ter algum grau de certeza do que a gente está fazendo. Ninguém vê um buraco na rua e fala, ah, será esse buraco real? Vou passar por ele, talvez eu caia, talvez não. Não. Você tem confiança suficiente de que existe um buraco ali que ele vai te machucar, independente da sua perspectiva filosófica. Então, a partir disso, agora vem, né, a parte sólida de fato do que eu tinha para falar. A gente tem algumas ferramentas e alguns hábitos que a gente pode cultivar. Eu listei eles aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um. São 4 pontos, muito simples. O primeiro é a arte do mineiro, que é sempre desconfiar, né? Nossa categoria majoritariamente composta por mineiros. Quem não vai estar convivendo com a gente tem que aguentar a nossa tendência à desconfiança. Isso é um clichê. O segundo ponto é tentar identificar e aprender a identificar padrões de desinformação, porque essas coisas sempre se repetem. Tanto é que existe aquela coisa assim, quem já está dentro da linguagem das redes sociais desde sempre, quem nasceu nesse meio, parece que sabe naturalmente ou sobrenaturalmente identificar o que é uma mensagem falsa. Não, é a percepção, mesmo que intuitiva, de códigos que indicam para a gente que aquilo ali tem algo de questionável. Um terceiro ponto é o cuidado com as nossas próprias práticas, porque aí eu repito, desinformação tem intencional e tem não intencional. E as duas podem ser muito danosas, igualmente danosas. E o quarto ponto, que é buscar construir, buscar e atuar para construir fontes seguras. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui, nada muito profundo, não é ciência nuclear. O primeiro ponto é sempre desconfiar, né? Uma coisa muito simples. Vocês já ouviram falar de viés de confirmação? Nós temos a tendência de acreditar em notícias que falam aquilo que a gente quer ouvir. É muito simples. Ninguém quer ouvir aquilo que não quer ouvir. Então a gente vai reforçar esse entendimento, vai ver uma coisa e falar, não, aquilo não é possível. Porque eu queria muito que isso fosse possível. O meu ídolo não disse aquilo, ou não pode ser, enfim, qualquer variante disso. A tendência o viés de confirmação é a tendência a acreditar, porque a gente quer de modo a reduzir a dissonância cognitiva, que é uma coisa que faz a gente sofrer, né? A distinção entre o que a gente acredita e a percepção de uma coisa diferente. E aí tem alguns exemplos interessantes aqui, bestas, bem da vida cotidiana, e não políticos, que eu acho que puxam a gente para uma percepção mais próxima de nós mesmos e não da grande política, mentiras eleitorais, etc. Um exemplo simples é que a gente tende, por exemplo, a confiar sempre, ou pelo menos pessoas que tiveram um crescimento, uma criação saudável, tendem a confiar nas intenções dos próprios pais, dos próprios parentes, dos próprios amigos e companheiros. Isso não quer dizer que essa pessoa sempre vai dizer a verdade, simplesmente porque ela também pode cair em informações assim. O outro exemplo clássico é: eu não acredito que o meu presidente diria uma coisa assim, então, embora ele tenha dito, ele não vai fazer. Né? Tem todos esses clichês que a gente pode enxergar na vida cotidiana,
Não vou entrar muito em questões eleitorais aqui, mas né, acho que isso tem trocentos exemplos. Continuando, no sempre desconfiar, tem outro detalhe que esse é um pouquinho menos óbvio. Não existe, gente, fonte neutra. Acho que se existe algum grau de concordância geral na comunicação hoje, é que não existe fonte neutra. Ninguém é neutro. Todo mundo tem um ponto de vista próprio, todo mundo tem uma bagagem, e todo discurso é uma escolha. Toda forma discursiva é uma escolha. Todo ato discursivo é uma escolha. Isso vale para as nossas teorias também. Então, tem essa citação do Brecht que eu acho maravilhosa, que é: pergunte sempre a cada ideia, a quem serves? Isso não quer dizer desconfie sempre de cada ideia no sentido de vilanizar cada ideia, mas manter o olhar atento, de algum grau de preparação. Tem uma dica, essa é um pouco menos nobre do que o Brecht, que é essa aí do canal metodologia. Eu não coloquei a citação. Eu estava pesquisando sugestões simples para fazer essa apresentação. E uma forma simples de validar a informação é tratar toda notícia que você vê, vou compartilhar ou não, como a compra de uma coisa cara e importante. Por exemplo, se você vai comprar alguma coisa, um tomate no sacolão, você pega o tomate ali, você confere se ele não tem nenhuma ferida e algum sinal de que ele vai estragar mais rápido, coloca. Agora, se você vai comprar um carro novo, você vai conferir todos os detalhes. Se você vai comprar um celular novo, você vai assistir 25, a maior parte das pessoas assiste 25 vídeos diferentes de pessoas no YouTube falando por que esse modelo é bom ou é ruim, procura fotos da câmera do celular, fica obsessivamente girando em torno daquela coisa, até tomar coragem de comprar, pesquisa a opinião de pessoas. Então a gente pode tratar pelo menos um pouquinho dessa forma o processo de validar a informação. Será que é verdade? Será que é para isso que existem agências de checagem, é para isso que existem fóruns de discussão, né? Aí o ponto seguinte, esse é um pouquinho mais longo, eu vou tentar não demorar demais neles, mas eu queria citar pelo menos alguns. Eu exemplifiquei vários casos aqui, esse não é a lista completa, de padrões de desinformação. É assim que a gente... beleza, eu estou alerta, mas e aí, o que eu faço? Primeiro eu queria falar o exemplo pode ser resumido em frases e imagens alarmantes ou com efeito dramático. Qual que é a intenção aqui? Aquilo que mexe com a minha emoção, tira meu julgamento imediato. Claro que a gente julga tudo com alguma camada de subjetividade, mas aí a gente vai levar para a subjetividade de forma muito imediata como uma reação catártica, decorrente da catarse. E aí os clichês são a sensação de urgência, que é assim: compre agora, ou se você não se manifestar agora, tal coisa vai acontecer. Se você não agir agora, o seu inimigo político vai fazer algo. Tem a sensação de medo também, que é um outro clichê. Você vai mesmo deixar que eles façam isso com os nossos filhos? Aí tem mil variantes. E eu gosto dessas afirmações extraordinárias. É um pouco Carl Sagan demais para mim, mas ele tem essa frase que é boa, que é: afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Eu acho que a gente pode ter sempre esse processo em mente, assim: essa pessoa está me dizendo que acabou de aterrissar um foguete do Elon Musk aqui do lado de fora do Cais-2. Eu ouvi um foguete aterrissando aqui? Não. Então, eu posso perguntar para a pessoa: preciso conferir antes de falar, não, gente, vamos parar a apresentação. Aterrissou um foguete. Eu acho que isso vale, eu dei um exemplo muito extremo, mas vale, acho que para todos a gente se perguntar: essa afirmação é razoável ou isso é uma coisa extraordinária? E os sinais de falsificação, que são bons também, mas dependem da nossa adequação à linguagem. Então, o que é bobo para um não é bobo para outro. Por exemplo, imagens e fonte. Fonte é tipo a letrinha, tá, gente? Alteradas. É muito comum você ver uma notícia e você vê um trecho da notícia que parece que o texto está levemente desalinhado, parece que está a linha reta, aí desce um pouquinho para baixo, assim, ou então a fonte não tem perninha, não tem serifa, e de repente a fonte passa a ter perninha no mesmo texto. Sinal claro, né? Alguma coisa estranha tem aí. Quer dizer que é manipulado? Não, mas vou ficar mais desconfiado. Imagem. Esse exemplo também é muito forte. Você vê uma imagem de uma pessoa tranquila com a família, aí tem uma metralhadora no colo da pessoa.
Curioso, fizeram isso com vários políticos na última eleição, né? Colocavam metralhador e falavam, fulano é do PCC, fulano é do... escolha o seu grupo paramilitar favorito. E a gente pode tomar isso como referência, mas tem outros exemplos, às vezes, mais simples. Você pode simplesmente pôr uma imagem no lugar da outra. Erros gramaticais também são pistas. O erro gramatical não faz com que a fala de alguém na mensagem do grupo de WhatsApp seja falsa. Mas se for uma notícia especial, pode se perguntar, olha, tudo bem, o redator da Folha de São Paulo também erra, mas será que ele escreveria de forma tão grotesca? Será que... Eu, na verdade, nem gosto da palavra erro, erro gramatical, vamos falar assim, inadequações ao contexto. Né? E aí, a inadequação do contexto, às vezes, nem é por erro gramatical, palavras ortográficas, né? Palavras escritas errado. Às vezes é pelo tom da mensagem, que eu até separei aqui como excesso de qualificadores. Vocês acham que seria normal ver, por exemplo, o William Bonner está apresentando o Jornal Nacional e ele fala, o patife do presidente fez tal coisa? Não, a gente não espera isso. Mas um texto escrito, às vezes, isso passa por nós. E esse tipo de coisas são indicativos claros, se você detectar, tem alguma coisa estranha aí. Geralmente essas linguagens noticiosas, né, esse lado mais informativo da nossa linguagem, obrigado, ele é usado de forma mais neutra, justamente para tentar passar a aparência de neutralidade, você evita usar adjetivos, mesmo sabendo que não é neutro. Aí eu fiz uma listinha de tópicos, eu não vou falar de todos, porque esse aqui é resumido ainda, tá, gente? Isso são falácias e outros mecanismos similares. Vou citar alguns aqui que eu, bem rapidamente, acho que todo mundo consegue se relacionar com isso. O apelo à autoridade, eu acho que é meu favorito. 9 a cada 10 dentistas preferem essa pasta. Que dentistas? Seu dentista já te falou isso? Recomendou isso? Porque 9 a cada 10 preferem e recomendam. Se você for considerar que todas as pastas de dente, 9 a cada 10 dentistas recomendam aquela sobre outra, tem muito mais que 10. 9 a cada quantos, né? Aí um exemplo um pouco menos inócuo. Um especialista disse que aquecimento global é uma mentira. Esse especialista, quem é esse especialista? Ele está referendado, essa fala dele teve análise de pares, de outros cientistas dizendo, olha, não sei, os organismos como o IPCC, né, o painel da ONU que avalia e faz relatório sobre isso, concorda com essa fala dele? Está gerando algum rebuliço no meio científico? Por exemplo, né? Vacina, a mesma coisa. Aí, o segundo aí que eu também gosto muito é o ataque ao interlocutor. Vamos imaginar aqui, também um exemplo bobo e não político, para que encaixe na experiência de todo mundo. Você tem aqueles programas em que duas pessoas estão debatendo sobre a vida pessoal na TV, na frente de todo mundo. Aí uma pessoa fala, Márcia, ele me traiu. E aí ele responde, ao invés de falar, mas ela me traiu também ou alguma coisa, fala, Márcia, ela é uma idiota. Essa pessoa está fazendo um ataque a outra pessoa, ela não está fornecendo um fato. Ela está sendo agressiva e, com o uso dessa agressividade, está tentando convencer as pessoas a concordarem com o ponto de vista dele. Existem exemplos mais ou menos sutis. As pessoas poderiam dizer, mas ela não tem nada relevante a dizer. Tem, né, inúmeros exemplos que você poderia pensar na vida pessoal. Acho que esses são os mais comuns a gente ver debatendo na família, naquele jantar de Natal que você tem com aquele primo que pensa totalmente diferente de você, de repente ele levanta, bate na mesa, fala com você alguma coisa e sai. E tem a donação também, que é, não, você é muito inteligente, você não vai discordar de mim. Você, com o seu nível de formação, você vai dizer uma bobagem dessa? Pulando alguns aqui, não, acho que o terceiro também, a gente me ajuda a não falar todos, tá? Tem sempre aquela pessoa que fala assim, porque as pessoas dizem que a ditadura foi ruim, mas a minha tia me falou que na experiência dela a ditadura foi maravilhosa. Então, porque o testemunho dela, porque eu acredito na minha tia, quer dizer que a experiência de todo mundo na ditadura só pode ter sido maravilhosa. Não é possível que todas as experiências não concordem com o que essa pessoa me disse na memória de 30 anos atrás, quando ela era criança. Quando a gente para pensar assim, é questionável. Bode expiatório, né? Assim, acho que o exemplo clássico é a Alemanha nos anos 30, quando a gente pensa, quando tudo era atribuído ou aos judeus, ou ao povo Roma, em forma de ciganos, né? Ou
pessoas comunistas, colocadas como questões, a racialização da inteligência, vários outros processos, né? Tinha todas essas tentativas de usar bodes expiatórios como inimigos nacionais que justificariam atitudes e a postura do governo. O que eu gosto muito aqui, chavões e slogans, eu não queria entrar muito em alguma posição política ou outra, mas eu acho que tentando usar... Eu fiquei pensando em como falar isso, e eu acho que eu posso usar time de futebol, porque aí quem se considerar cruzeirense, atleticano, qualquer time, só imagina que é o outro. É assim, você fala, cara, eu gostaria que a gente não fizesse a defesa de tal tipo de coisa, porque eu acho que isso é um absurdo, isso desrespeita os direitos humanos. E a outra pessoa responde, cruzeirense não fala isso não. Atleticano não pode acreditar nisso não. E você pode colocar religião, posição política, né, ideologia, etc. Chavões é a mesma coisa, a pessoa poderia ter respondido ao invés de cruzeirense não fala isso. Além de simplificação, assim, ela poderia dizer, não, mas você está querendo aumentar, você está querendo que os servidores tenham um reajuste digno e que compense pelo menos a inflação, mas aqui, a nossa bandeira jamais será vermelha. Mas o que o chavão tem a ver com a outra coisa? Independente de você concorda ou não com isso, esses chavões eles vêm com a função de tentar nos puxar emocionalmente, e existem chavões de esquerda e direita, tá, gente? Nós não estamos isentos, não. Ninguém está isento disso. Ninguém está isento disso. Por isso, manter a atenção. Enfim, eu não vou ficar passando por todos aqui, mas acho que deu para pegar a ideia, né? É bom pesquisar sobre isso, ler sobre esse assunto, até porque isso faz com que o debate no final do jantar em família fique bem diferente. E aí o terceiro ponto é ter cuidado com as próprias práticas. Obrigado. Que beleza, eu falei tudo isso. Alguém aqui é isento de algum grau de ter feito alguma dessas coisas no passado no jantar de família, não encontra o primo? Pois não, né? Que bom, gente. Infelizmente nós todos, ou que ruim, né? Infelizmente nós estamos todos sujeitos a isso. Então é importante ter cuidado com a própria prática, justamente porque a desinformação ela também pode ser não intencional. É importante tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente compartilha, com o ritmo que a gente compartilha. Você lembra daquela novela, acho que só alguns, O Bem Amado, que tinha um dos personagens do Bem Amado, ele, na hora que ele ia ficar nervoso fazer alguma coisa, ele contava, 1, 2. Quer dizer, você toma uma postura de pensar antes de agir, antes de compartilhar. Respira, olha de novo para a informação. Para evitar replicar informações questionáveis ou até passar com emoção demais uma informação que era de fato para ser passada. Não, cadê o texto? Por quê? Por que isso importa aqui? Porque espalha desinformação e fraqueza greve, desmobiliza as pessoas. Aí voltando naquele exemplo que eu citei rapidinho, algumas pessoas até manifestaram assim, não estou sabendo disso. Surgiu uma tabela que foi aprovada, mas que não foi aprovada em outro contexto, que não foi aprovada pelos sindicatos, pela minha assembleia da categoria, que dava 0% de reajuste ao nível que dava não, né? Que defende, na mesa de negociação, 0% de reajuste para o nível 2%, acho que é isso, né? 2% para o nível D, 2,5% para o D, enfim, 6%. Isso. E aí, várias pessoas do nível D e nível E falaram, mas eu estou fora da greve. Não acredito que o comando de greve está defendendo isso. Não, tudo bem, a tabela existe. Alguém está defendendo isso. Mas as pessoas muitas vezes tomaram essa presunção, mas não perguntaram. A gente está defendendo isso? E assim, é um exemplo simples e interessante. Primeiro, porque está no nosso contexto. Segundo, porque poderia ser que sim, mas antes de assumir alguma coisa, a gente pergunta. E aí eu queria reforçar, ainda no 3, o ponto seguinte. Eu acho que esse, só tem um slide, mas esse lembrete até para mim mesmo.
Discutir na internet, gente. É claro que a gente tem que definir as próprias posições. Mas adianta discutir com quem sabe que odeia esse servidor, que a sua greve é válida? Você vai mudar a opinião dessa pessoa? Todo mundo sabe que não. A gente está falando que a gente está com raiva, porque o coração da gente fica magoado quando a pessoa fala que servidor é vagabundo ou qualquer coisa do tipo. Você sabe o tanto que você trabalhou ontem para ajudar a greve, você sabe o quanto você trabalhou mês passado, logo antes da greve, no último dia você falou, putz, eu não acredito, você é de greve, amanhã já decidi que vou aderir, esse cara está mandando essa mensagem a essa hora, não vou fazer. Ah, mas, né, assim, todo mundo sabe situações de pressão, situações de assédio moral, todo mundo sabe o trabalho regular, o quanto sem nada disso já é cansativo. E a gente fica movido por isso, a gente tem que evitar isso. Então, não discutir na internet é sempre uma boa, mas se a gente tiver que discutir, se alguém te puxar para uma discussão, tem um ditado que a gente também aprende na quinta série ou antes dela, apelou, perdeu, né? Então assim, não chame ninguém de filho de ninguém, não chame ninguém de filho de ninguém na internet, você só vai fazer as pessoas olharem e falar, ih, olha lá, o servidor perdeu, não tem argumento, né? O melhor é tentar manter a calma. E aí, caminhando para os pontos finais, é importante a gente buscar fontes seguras, mas mais que isso, ajudar a construir. Como eu disse, ninguém é neutro, mas tem fontes mais neutras que outras, né? Por exemplo, eu não acho que todo jornal é confiável, eu não acho que o seu jornal é confiável, mas certamente um jornal é mais confiável do que uma mensagem no Zap vinda de uma fonte que você não viu. Ah, mas e no caso que não tem o jornal para conferir? Bom, aí existem as páginas oficiais, existem os colegas que estão inteirados no movimento, existem outras fontes antes da gente assumir que aquilo é verdade. Mas beleza, estou falando, aí eu vi, a greve deu muito certo, a gente começou a ter repercussão nos veículos oficiais. O jornal é mais confiável do que o influencer de YouTube, especialmente aquele que se opõe radicalmente, ou mesmo aqueles canais que apoiam radicalmente a posição da gente, porque o nosso viés de confirmação às vezes vai fazer a gente ficar preso naquela bolha ali. Agência de checagem, melhor ainda. Mesmo assim, há quem cheque a agência de checagem. E aí, acho que é o último ponto aqui, se não me engano, é o último ponto. O mais importante. Então onde? E os veículos de comunicação do próprio Sindifes, os veículos da nossa categoria, eles também têm que ser questionados? Também podem ser questionados? Sim, claro. Isso quer dizer que eles são 0% confiáveis? Também não. Acho que o ponto é que quanto mais a gente participa, quanto mais a gente se engaja, a gente audita, a gente confere, mais confiáveis nós tornamos os nossos próprios veículos. A categoria que se interessa pela comunicação sobre o sistema da categoria faz com que essa comunicação seja obrigada a ser mais séria. É por isso que o Sindifes hoje tem uma equipe, né, tem 2 jornalistas, não é só a direção, não é só, agora nesse contexto, o comando de greve quem faz a comunicação da greve. É a oposição também, é todo mundo. Aqui no caso nós estamos atuando enquanto categoria para tentar fazer e fortalecer a greve. O papel de todos nós é agitar, reforçar, validar, compartilhar aquilo que a gente tem certeza. Não, eu estava lá, eu vi isso ser dito em assembleia. Com isso a gente torna essas fontes melhores e mais fortes. E aí, bom, o que eu tinha para falar é isso. Eu queria passar justamente para o Vinícius, que é jornalista do Sindifes, para apresentar para a gente os canais da greve, a diferença do canal do sindicato e o trabalho deles. Obrigado, gente. Você vai mostrar online? Vereador? Deixa eu colocar na mesma forma. Boa tarde. Meu nome é Vinícius Matias, eu trabalho nos Sindifes já tem 14 anos e faço a comunicação. Queria agradecer o pessoal da comissão que trabalhou pra caramba. A gente teve um problema técnico no começo, o pessoal que está online perdeu um pouco do começo. Acontece assim, nós tivemos que trocar inclusive de auditório, porque o outro auditório está sem ar-condicionado, ia ficar inviável para o pessoal que está assistindo aqui presencial.
e acontece algumas falhas no equipamento, mas a gente segue. Basicamente eu vou passar rapidamente por alguns sites aqui, só para vocês terem, mas quem não tem uma familiaridade, né, de procurar informação, mas é um pouco do que o Diogo falou. As fontes oficiais que a gente tem no Sindifs é o www.sindifs.org.br, né, importante ser .org, às vezes a gente procura lá, ou no Google bater Sindifs, já vai direto também. Vou abrir aqui só para vocês. Inclusive é uma ótima forma, né? Oficial.org. Então, a cara do site é essa. Aí vocês vão encontrar uma série de informações aqui nele, inclusive, além da greve, a gente está num momento eleitoral também, né? Isso passa um momento eleitoral, então vocês vão ter aí 2 websites que a gente fez na correria, não está o ideal ainda, mas a gente está ajustando com o carro andando, a gente está trocando os pneus, né? Então, vai ter o website, a gente está concentrando tudo aqui, inclusive algumas informações, serviços essenciais, o pessoal está ligando, manda muita mensagem querendo saber que os serviços essenciais estão aqui, dúvidas sobre a greve. As orientações, tem aquelas coisas mais práticas do ponto, né, da lista de assinatura da lista, o dia a dia da greve mesmo, as notícias e as agendas, né, são 4 bases dos CIDIs, né, é importante lembrar que é o FMG, CEFET, o FBJM e o IFMG. Então é quase o estado inteiro que a gente abrange. Assim. Então tem assembleia praticamente todo dia em alguma base. Tem atividade quase todos os dias, assim, né, praticamente todo dia também. E aí tem o pessoal que gosta, né, de acompanhar nas outras bases também, para ver as discussões lá, então sempre vai estar tudo aqui. Talvez tenha um pouco menos das coisas do IFMG e da UFVJM, porque eles são mais centrados lá, a UFVJM principalmente tem um grupo muito bom lá, então assim, a divulgação às vezes corre lá, a gente não dá tempo da gente fazer aqui, eles já resolveram lá. É bem legal, assim. O pessoal lá está bem envolvido também. Tem mais ainda um histórico, né, que vem do ano passado, que nós montamos, que isso aqui, gente, é de janeiro de 2023, foi quando começou os primeiros passos das negociações. Vai ter todas as reuniões aqui, um pouco do resultado do que a Fazubra passa para a gente. Então, às vezes a pessoa precisa de um histórico para entender da onde que a gente veio até onde o que a gente está nesse momento aqui da greve. Vai ter isso, juntando mais com as questões do Confazubra, a gente vai ter o cenário, né? Tem a parte das reivindicações aqui, que está parada, né? Porque continuou a mesma e não teve avanço. A carreira teve um avanço, a gente ainda não teve o relatório, mas o relatório é uma proposta, né? Ainda não veio uma afirmativa do que vai ser, então a gente não autorizou. A questão salarial continua a mesma, né? Foi da última reunião ainda. E aí vou passar aqui para o site da Fazubra. Que é também fazubra.org.br. A questão da Fazubra, além das notícias, o mais importante, né, assim, a informação talvez mais oficial e mais importante que a Fazubra divulga são os IDs, tá? Que são vamos dizer assim, são os arquivos que vêm, são esses informes, né, que eles vêm da direção e algumas informações nacionais. E tem os informes de greve da direção e os informes de base. Os informes de greve, durante a greve, o informe da direção vira o informe de greve e os informes de base também informem junto. Mas durante a greve, eles geralmente vêm junto. Então, você pode ver que eles são quase que quinzenais, às vezes são semanais e ele não tem uma periodicidade fixa, quando é necessário também durante a greve. Está abrindo aqui.
Mas, enfim, os IDs são as informações oficiais da FASUBRA. Então, assim, às vezes a gente assiste lives de outros sindicatos, né, ou outras lives. A grande questão é que, às vezes, é o viés daquela base, daquele diretor, daquele grupo político. A informação oficial mesmo, do posicionamento da FASUBRA, vai vir no ID. Ela sempre vai vir no ID, ou IG, né, a gente chama de uniforme de greve, no uniforme. A opinião de um certo grupo, de um certo sindicato, igual os sindicatos têm a deles sobre as coisas, eles vão vir por meio dessas bases. Obrigado. Então, é importante atentar isso, porque às vezes rola muito documento, correu um relatório paralelo, correu uma outra informação. Vai no site da FASUBRA e confere se está lá. Se não estiver lá, é porque ou ainda não é oficial ou não é a informação da FASUBRA. E ela tem tudo. O último foi do dia 28 de março. Eles não devem ter soltado ainda o relatório nacional de forma oficial, com avaliação e tudo, mas ele vem, inclusive, o quantitativo da greve, por instituição, né? Vem os informes de base, que eu tinha falado, os informes de base. Então, é importante atentar isso. Os outros canais que a gente tem, que são oficiais também, seriam o Instagram, tanto o FASUBRA quanto o Sindifes. Eu não vou abrir aqui, mas @Sindifes, né, e o FASUBRA Sindical. E o canal do YouTube, que é o canal que vocês vão assistir as assembleias. A FASUBRA ainda transmite algumas coisas no Facebook, mas a gente, quando eu conversando com o pessoal lá, ele pediu para passar para o YouTube por ser mais acessível. O Facebook está praticamente morto, né? Tem um pessoal que gosta, mas e nem todo mundo tem um aplicativo, tem um acesso fácil. O conselho que a gente dá é procurem o primeiro site.org, lá você vai ter todos os outros links. Do .org você encaminha para o Instagram ou encaminha para o YouTube. E as informações estarão lá. E a outra opção nos Sindifes tem um WhatsApp, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, vocês podem mandar o WhatsApp para lá, está lá no site, pode mandar informação. Durante a greve, qualquer informação de greve é o e-mail do comando de greve, comandogreve@sindifes.org.br. Muito importante mandar para lá. Às vezes o pessoal liga pedindo reunião, tudo bem, pode pedir, mas manda lá por e-mail para ficar registrado, se vocês fizeram a solicitação, né, por comando, e o comando até responder, às vezes de forma até mais ágil. Porque liga, o telefone de lá, o jurídico é muito pesado, então assim, às vezes é mais difícil ligar do que mandar um e-mail, apesar de parecer mais fácil ligar. Então os canais são praticamente esses. São os canais oficiais e estão abertos, né, para vocês o tempo inteiro. Eu acho que é isso. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão. Está tranquilo. Oi, nossa, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer, Vinícius, esqueci o seu nome um pouco. Diogo, desculpa. Meu nome é Marcelo, eu sou aqui da reitoria, da Pró-Reitoria de Inspeção. Agradecer pelas falas e, na verdade, eu estava desde a fala do Diogo pensando nessa questão dos informes da FASUBRA, porque eles são. Quer que eu levante? Vai aparecer no YouTube? Bom, a doutora Guilherme está assistindo aí a gente das outras bases. A questão dos informes da FASUBRA é reforçar que é um exercício interessante a gente ter o hábito de ler, conhecer o que está chegando das bases, né, dos sindicatos, mas principalmente o que o Vinícius falou. Esse informe ele é passado, e vocês sabem, a FASUBRA é uma direção colegiada. A direção da FASUBRA tem representantes de todas as correntes políticas legítimas, não tem problema nenhum ter corrente de das correntes representarem pensamentos diferentes, que estão dentro da direção. E para soltar esse informe tem que haver um consenso entre as correntes.
Se tem algum ponto que é polêmico, que tem divergência e tal, tem que haver uma conversa aqui para resolver. Então, o que chega naquele IG é uma informação que a gente pode confiar, que é uma informe da direção do Fazul. Digo isso porque essa eu acho que deveria ser a nossa fonte primordial de informes do que está acontecendo na greve. Só que tem um problema. O IG ele é uma tradição muito interessante da Fazul, uma tradição antiga. Desde que eu tenho 15 anos de base, né? Fazendo 15 anos de universidade, sempre teve IG e informe de direção de base, mas é uma leitura também um pouco difícil. São, em geral, documentos que têm 7, 8, 10 páginas, tem aquelas tabelas lá e tal. Eu acho que a gente poderia dar um jeito de melhorar a linguagem dos informes. Obviamente, não é pauta para nós aqui, é uma pauta nacional. Mas talvez uma coisa que a gente pode fazer é tentar localmente aqui adaptar a linguagem dos informes para uma linguagem mais rede social, para uma linguagem mais Instagram, para uma linguagem mais Twitter, enfim, criar os famosos fios do Twitter, né? Eu não sei por que nosso movimento não está tão presente no Twitter. Tenho a impressão que a nossa base faz mais uso do Twitter do que o nosso movimento sindical. Essa é a impressão que eu tenho. Mas enfim, acho que a gente poderia, um exercício nosso enquanto movimento de greve seria interessante, seria adaptar o excelente informe dos informes da Fazul para uma linguagem mais, digamos, rede social e de consumo mais rápido, digamos assim. Obviamente, sem perder a qualidade da informação que está contida ali. É isso. Mais alguém? A gente tem que dar uma palavra, né? Gente, boa tarde, né? Boa tarde para quem está aí no moto, boa tarde aqui no presencial. Meu nome é Daniela, eu trabalho na Favis e estou fazendo parte dessa comissão de comunicação da greve. Eu também, assim como o Marcelo, né? Estou com 15 anos aí de casa. E eu sempre acompanhei, mas é a primeira vez que eu estou envolvida, assim, nesse, digamos assim, né, no dia a dia ali, de fazer de fato, né, e pensar, né, a greve. Então, eu percebo que o Luiz, que foi o primeiro que falou aqui, né, ele falou das comissões. Eu queria só assim, dar para vocês um pouco a minha visão. A gente começou na primeira semana aquelas reuniões de comando de greve ampliadas, abertas, né? E muitas pessoas lá. E aí teve o momento de formar as comissões. E foi naquele momento que eu e algumas pessoas, mais ou menos nesse perfil meu, falaram, não, vamos compor ali com a comissão de comunicação. O que a gente observou é que praticamente tem um ou outro, eu posso estar bastante enganada em esquecer de pontualmente algumas pessoas, né? Mas essa adesão assim, nas comissões foi muito pequena. Então, essa atividade que a gente pensou hoje foi muito nesse sentido, ao ouvir de muitas pessoas, né, nesse boca a boca, nessas conversas cotidianas, principalmente, talvez, pessoas com perfil mais novo de casa e também mais novo de idade, ou que esteve mais conectado com nessas novas formas de informação, que afinal não tem muitos anos. Tem mais ou menos uns 15 anos mesmo que a nossa realidade mudou completamente nesse contexto de comunicação e de informação, né? Então, assim, mas isso que o Marcelo colocou aqui agora, né, essa ânsia de que a comunicação da greve e da categoria, das lutas da categoria, de uma forma mais geral, e a gente pensando também a longo prazo, inclusive para depois da greve, que eu acho que é interessante, essa percepção de que podia estar no Twitter, podia estar no Instagram, podia estar com essa agilidade, né? Então isso eu acho que me parece assim, um consenso assim, muito amplo na conversa de corredor, né? Então é por essa razão que a gente veio e é por essa razão também que a gente pensou essa atividade hoje, foi compondo e foi pensando também, eu acho que ela, né, essa presença fundamental aqui, a gente retomar também esses canais, essa confiança,
presença fundamental aqui do Vinícius, do jornalismo científico. Então, o que a gente quer, a gente pensou inicialmente, né, em dividir aqui no final, que a gente já tá, falta mais uma etapa ainda, dividir em grupos de trabalho, mas como a gente tem a simultaneidade aqui do remoto, né, não vai ficar muito legal. Então a gente queria fazer um convite para vocês, para quem está aqui pelo campus Pampulha, quem é da UFMG, que possa estar compondo com a gente, né, interagindo, para a gente conversar, conhecer e pensar a comunicação na greve e a comunicação digital na greve. E eu acho que também, pensando assim, né, bem ousadamente, para além da greve. Nós estamos na ASUFENG de 1 da tarde até as 3 da tarde, todos os dias. Tá? Então a gente encontra lá, quem quiser chega mais cedo, almoça ou chega atrasado, e a gente se encontra, é comissão de comunicação. Eu queria fazer esse convite para todo mundo que está aqui, para a gente levar sugestões, justamente, vamos construir junto, né? Cada um tem uma disponibilidade e a gente pode fazer uma pequena contribuição, já é muita coisa. E o outro canal é o e-mail, né, que já foi falado várias vezes, também para que todo mundo possa, quem quiser mandar observações, né, e sugestões para essa parte da comunicação. Ok? Contar? Vamos. É o e-mail, né? Agora, boa tarde. Só um pequeno complemento que parte da oficina que a comissão quis trazer hoje é um início de uma conversa para propor, debater, mostrar que a gente está aberto, está observando, está tentando trazer devolutivas que oficinas, eventos, debates, seminários, então assim, nós vamos buscar fazer mais vezes, né, em outras greves e em outros momentos, e pré-requisito para participar da comissão de comunicação é basicamente aparecer mesmo e uma pequena correção, que é todos os dias que não tiver atividade de greve. Obrigado. Mais alguém ou podemos começar a encerrar? Como é que... Encerrar não, metade, né? Tá bom? Boa tarde, pessoal. Me chamo Arana, eu trabalho na Fafiche. A minha formação não é de comunicação, tá? Mas resolvi compor a comissão de comunicação, porque eu já trabalhava com alguma coisa de transmissão, de arte de ilustração, de diagramação, e pensei que de repente eu estaria contribuindo nessa área. Mas aí a discussão fica mais política, e a gente já tem o Vinícius e o Luan, que já faz essa parte mais dos posts e tudo mais, a gente fica fazendo mais essa questão de, como é que eu posso dizer, de estratégia, de táticas de uma comunicação mais eficiente, né? E na hora que a gente estava discutindo a oficina que a gente propôs, a gente entendeu que o Instagram, né, seria uma das ferramentas de maior destaque, porque o pessoal gosta muito de postar as fotos do que fez, de onde está, né? Então quase todo mundo usa esse Instagram. E tem pessoas que não usam. Eu já dei treinamento de informática, então eu falei, ó, essa parte, apesar de eu não ser essa pessoa que vive no Instagram postando, etc., eu estudo um pouquinho o Instagram e vou passar essa parte aí. Não sei se já está aparecendo na tela ali. Já, né? Então eu vou ensinar, eu peço a paciência de quem já tem o programa ou que já usa, né? Que a ideia é que todos possam ter e usar. Tá? Então eu vou começar aqui explicando como é que você faz para ter o Instagram no seu celular. Quem tem o smartphone vai na Apple Store, né? O meu é Android, a gente vai lá no iPhone, exato, desculpa.
A gente vai aqui na Play Store, né? Procura lá no Instagram. O meu, como já está instalado, vai aparecer abrir. Né? No seu que não tiver instalado, vai aparecer instalar. Tá? É só clicar em instalar. Depois que tiver instalado, a gente vai abrir. Aqui no meu, como já está instalado e já está logado, já caiu direto no Instagram com o meu perfil. Tá? E agora no seu vai aparecer para você poder fazer o seu cadastro. Né? Você pode estar usando o seu cadastro no Facebook e pode estar fazendo um cadastro só no Instagram. Uma vez que você terminar de fazer isso, você vai chegar aqui no seu Instagram. Eu observei que essa parte aqui de baixo, onde tem lá aquela casinha, a lupa, é que é a parte mais importante para a gente utilizar essa ferramenta. Né? Vou começar de lá para cá. Quando você está vendo a minha foto ali, ó, é seu perfil. Então, você clicar em cima, deu para ver que marcou lá, na hora que eu cliquei, eu coloquei esse recurso aqui para facilitar. Bem, aí é o meu perfil. Né? Meu nome, minha bio. Né? Embaixo, você vai ter lá, editar perfil. Você pode estar colocando o seu nome, aquele que está lá, MR, underline, é como aparece no meu Instagram. A bio é onde você vai fazer a sua apresentação. Né? Eu coloquei lá que eu sou servidor público da UFMG, né? Que eu tenho informação de gestor público e outras informações. Música, você escolhe dentre algumas músicas que já existe no Instagram, né? Para você dar um charme aí no seu perfil. Tá? Bom, essa próxima parte aqui agora, que é os fios, que eu acho que é a parte mais interessante para nós aqui, que é a discussão da greve. Né? São vídeos rápidos, de normalmente 1 minuto e meio. Tá? Esses vídeos aí, ó, quem não gosta de ver ninguém gatinho, né? É o que mais rola aí nesse Instagram da vida. Mas tem de culinária, né? Tem de todo o assunto. Você vai pegando e movendo para cima, olha lá, ó. Já é de comida, tá vendo? Aqui está sem áudio, né? Então tem de tudo aqui, você vai passando e vai mostrando. Isso aí são as coisas que normalmente eu devo ficar assistindo. É uma sugestão que ele faz para você. Quando você já curte alguma coisa, aparece para você aquilo que você curtiu. Quando você não curte, ele fica oferecendo as coisas que estão bombando no Instagram. Tá vendo? Ali, ó, para quem faz acampamento, né? Um tanto de coisa assim. E esse aqui no Deus, tá? Ó. E esse está entregando muito? Eu vou pular esse botão do meio e esse aqui eu vou deixar no final, tá? Que é onde a gente vai criar conteúdo. Esse cara passa de mais gatinho, né? Vou começar agora com isso. A casinha aqui, ó, já são as coisas que são postadas no Instagram para você, né? Quando você vê esse coraçãozinho aí, ó, se você clicar nesse coração, ó, você está dizendo que você curtiu essa foto. E qual vai ser o resultado? O algoritmo vai passar a te informar mais sobre esse mesmo assunto. Né? No caso aqui, a Assembleia de Greve dos Sindicos. Né? Então, quando o síndico postar outra assembleia, ele vai mostrar para você. Porque sabe que isso te interessa, você vai buscar por isso.
Por isso que é importante, quando a gente estiver lá na página, a gente procurar essa página do sindicato e estar marcando, curtindo, conversando, mandando mensagem para gerar engajamento, né? E, se possível, compartilhando com os amigos. Aquele salãozinho é onde você pode escrever alguma coisa, né? Você comentar sobre o que estava lá, né? Nenhum comentário é lindo, tá vendo? Você pode colocar um emoji daquele dia, né? Eu vou colocar aqui, ó. A figurinha. Olha lá. Agora tem um comentário, a figurinha que eu mandei, tá vendo? Quando a gente vai colocando as figurinhas, a gente vai escrevendo ou colocando as figurinhas, você vai gerando engajamento para as postagens dos síndios. Vou voltar aqui. A próxima, que é esse leãozinho, é para você pegar e compartilhar essa postagem, para que você possa passar para os seus amigos, para que mais pessoas possam saber do que você está vendo. Se você acha que tem alguém que possa se interessar por essa postagem, você vai lá e marca a pessoa. Por exemplo, eu vou marcar ali a companheira Liana. Está lá na fase para aquela, ela vai querer saber dessa postagem. Vai direto lá para as mensagens dela, para ela saber o que está rolando aqui. Essa bandeirinha é para você salvar, para que você possa estar depois interagindo, criando qualquer outra coisa junto dessa postagem. Deixei por último aqui esse sinalzinho de mais, porque é aqui que é a parte que eu não domino, tá, pessoal? Aqui você pode estar criando novas publicações, né? Eu posso, por exemplo, pegar uma foto minha que está aqui aqui eu acabei de salvar a Assembleia e veio para mim. Tem uma foto minha nas fotos recentes. Se eu não tiver foto nenhuma, eu posso estar pegando a câmera, né? Deixa eu ver aqui. Deu para ver de onde é a câmera? Vou voltar aqui. Está vendo que os dois botãozinhos ali, ó? Tem um daqueles que parece uma câmera, ó. Clicou ali, né? Posso estar fazendo uma nova foto para estar postando no meu Instagram. Está vendo? Feito isso, posso colocar a musiquinha, quando você clica lá naquela notinha musical. Lembra que eu falei que tem várias músicas lá no Instagram? Aí tem lá, ó, quem era eu, não sei, viva a vida, né? Hoje eu quero ser grato. Então você escolhe uma musiquinha para poder implementar a sua publicação. E tem essa do lado aí da letra musical, ó, tem a opção para você mexer aí no brilho da fotografia, tá vendo? Terminou, clica lá no tilt, aí você tem os efeitos, né? Mais efeitos, avançar. Aí você pode incrementar, colocar o local, marcar pessoas, tudo mais. Quando você clica em compartilhar, vai lá na sua página. Está vendo como eu vi minha página lá? Olha lá, ó. A última foto que eu postei, né? As publicações. Bom, vamos aqui nessa lupa, né? Nessa lupa, você pode estar procurando publicações no Instagram, né? Como eu não escrevi nada, ele está mostrando tudo o que está bombando no Instagram. Quando você vê compridinho assim, ó, é Reels, que é aquele que eu mostrei primeiro, né? Que é aqueles
aqueles videozinhos curtos, tá vendo? Vamos escrever lá agora uma pesquisa, vou colocar Sindifes, vamos ver o que vai aparecer para mim. Olha lá, está aparecendo o Rios da Cristina com os estudantes, né? Está aparecendo a Bia, que fez alguma coisa com a gente, está aparecendo o nosso colega aqui, ó, que fez um Rios também, e marcou o Sindifes, Greg Stiles. Né? Deixa eu ver se eu curti isso aqui. Ah lá, esse aqui o meu já está curtido, né? Eu vou tirar o curtir aqui, ó. Então, gostei desse Rios, eu vou lá e curto. Quero comentar, eu vou lá, clico naquela caixinha e escrevo lá, ó. Alguém foi lá e colocou um hashtag, Tais na luta. Outro foi lá e colocou gênio. Marcou uma pessoa, Pedroso, né? Botei a roupa assim, ó. Né? Alguém que tem um canal no Instagram. Muito bom, Chaluto, parabéns. Tá vendo? Você pode, inclusive, curtir os comentários. Tá vendo? Vou voltar aqui. E aí a opção de compartilhar. Você pode estar compartilhando tanto internamente, como pode estar compartilhando em outros canais. Por exemplo, você pode compartilhar no seu WhatsApp. Né? Vai aparecer aqui, meu criado, vai aparecer as pessoas do seu WhatsApp para você estar compartilhando. Né? Está ali o WhatsApp da Comissão de Comunicação, do Comando Geral de Greve. Né? Eu não vou estar postando porque fosse interessante que o Comando de Greve já foi visto, né? Já foi postado lá. Contas são as contas do Instagram, né? Se você está no Instagram, sua conta está lá. O Sindifes tem uma conta lá, igual o Vinícius falou, né? Deve aparecer a conta do Sindifes. A internet aqui está um pouquinho lenta. Agora ficou bom, hein? Estou demorando aqui para mostrar as coisas, mas para a gente poder avançar. Então, para você, é tudo que tem a ver com você, aquilo que a gente já postou, né? As contas são as pessoas que estão no Instagram que tem alguma coisa a ver com Sindifes, né? Da última vez que eu olhei aqui, aparecia a conta do Sindifes, aparecia a conta de um coletivo que é base de Sindifes, né? Agora não está aparecendo porque a internet está um pouquinho lenta. Aqui nas tardes já aparece lá, ó. Hashtag Sindifes, hashtag Sindifes Festival, Sindifes na luta, né? Sindifes, o FMG, o Sindifes tem uma base que ultrapassa o FMG, tem o Vaga Mucuri, tem o Cefet, os IFES, né? Então, se a pessoa quer limitar, ela coloca essa hashtag, né? Quando você coloca a hashtag, vai aparecer todo mundo que colocou essa mesma hashtag. Por isso é importante usar essas tags aí, ó. Né? Você coloca a hashtag Sindifes, o Sindifes vai ficar sabendo que você marcou ele. Quer dizer, todo mundo que procurar por Sindifes vai achar a sua publicação. Né? Se você quer que o Sindifes saia, você vai marcar @Sindifes. Locais relativos e os rios, né? Que são aqueles videozinhos curtos. Olha lá. Ó, o vídeo da Cristina, né? Aquele que a gente tinha visto primeiro e mais outros. Ó. Tem do Lacro Ponta. O pessoal fez o vídeo do Lacrando Ponta lá. Esse eu acho que foi o primeiro lacre que fizemos. A gente não estava muito bom disso, não. Depois a gente ficou mais profissional e lacrar esse ponto. Esse ficou bem não lacrado. Esse vai que toda a reitoria. Né? Está curtido e olha lá, ó, é do canal do Sindifes. Quem postou deve ter sido do Vinícius. Né? Aproveitou um daqueles vídeos que vocês tinham
mandaram para o Sindifes, né? E fez a postagem no canal do Sindifes. Deixa eu voltar aqui na pesquisa, na lupa, e vamos colocar de novo aqui Sindifes uma nas tags, né? Vou colocar uma tag aqui. Ó, nossas tags são essas aqui, quer ver? Hashtag greve dos pais. Tudo que for relativo à greve dos pais vai ser mostrado para mim aqui nas tags, tá vendo? Greve dos pais. Olha lá. Está vendo que tem pouco material nosso marcado com essa hashtag? O que acontece? Quando o pessoal procura saber da nossa greve por essa hashtag, não fica sabendo da nossa greve, fica sabendo da greve a nível nacional. Então, quando você vai lá naquelas, vamos voltar lá naquela dos Sindifes. Sindifes. Vamos pegar essa publicação, né? Vou lá nos comentários e vou colocar as hashtags, tá, quer ver? Hashtag greve dos pais. Agora já são as táticas, gente. Greve dos pais. Greve dos pais. Greve dos pais, só apareceu um monte, né? Essa aqui parece que não está muito. Greve dos pais. É verdade. O certo é que a gente usa de medicação, né? Tem que esse S aqui está passando. Então agora sim, agora apareceu. Tá vendo? E vamos colocar mais umas aqui, ó. Hashtag greve da educação. Vamos ver se a pessoa apareceu. Vamos colocar greve na UFMG. Acabou a internet? A internet, a UFMG está sem internet. Voltou. Classificado. Ok, vou postar. Pronto. Marcando essas hashtags aqui, ó, o que vai acontecer? Quando a gente procurar nas hashtags, já vai começar a aparecer o greve dos pais. Já vai acontecer mais coisas que vai começar a aparecer a gente também, né? Então é importante estar usando essas hashtags e usando aquele arroba Sindifes, para que o Sindifes fique sabendo que a gente fez uma foto que pode ser interessante para ser utilizada. E as hashtags para que outras pessoas possam saber, né? Buscando por essas tags as nossas publicações, entendeu? Deixa eu ver o que mais que a gente pode estar falando. Bom, eu não vou me alongar muito aqui não, porque, como eu disse, eu não sou muito de postar. Tá vendo aquela postagem que eu fiz? Não tinha subido ainda porque estava sem internet lá. Foi o que eu acabei de fazer. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a paciência de me ouvir. E vai ter um momento aqui na oficina para também estar recebendo as sugestões. Eu peço que quem entende mais, gosta, que venha com sugestões que de repente fazer uma nova oficina dessa, com mais coisas, como falou, para a gente fazer talvez uma oficina de transmissão no YouTube, né? Eu uso muito o YouTube, né? Que é o que eu mais uso. Eu acho que eu não sou muito dessa geração de Instagram. Você agora nem é Instagram mais, agora é o TikTok. Tá bom? Obrigado, viu, gente?